Ateliê é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Polícia Rodoviária Federal planeja estratégias de segurança para o carnaval nas estradas. Hospital de Urgências de Goiânia realiza a primeira captação de órgãos para transplante. Horário de verão gerou economia de 3% no consumo de energia em Goiás. Dias devem continuar com muito calor. A meteorologia avisa que o volume de chuvas fica abaixo do esperado para o mês. E ainda uma entrevista com dicas de como potencializar a capacidade cerebral e melhorar a qualidade de vida. Segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. O fim do horário de verão pode impactar a rotina, mas não causa problemas para a saúde, segundo médicos. A principal recomendação dos especialistas é tentar manter os mesmos hábitos e a qualidade do sono. A atividade física também ajuda. Alterações no sono, irritabilidade, estresse e diminuição do apetite. Esses são alguns dos resultados de uma noite de sono mal dormida. Com o início do horário de verão, aquela uma horinha a menos para muita gente faz uma diferença enorme na qualidade do sono. Quando a gente fica exposto à luz do dia por muito tempo, né, e próximo ao horário de dormir, isso pode, às vezes, retardar o início do sono, porque o principal hormônio que induz o sono, que é a melatonina, ela é produzida no escuro, né? Por isso que a gente orienta alguns hábitos de sono, não dormir com a luz acesa, não ter TV no quarto, não usar internet, telefone, né? Agora, com uma hora a mais, boa parte dos brasileiros fez as pazes com os ponteiros do relógio e comemoram o fim do horário de verão. Esse horário é a coisa mais ilógica que já inventaram na face da Terra. Não tem porquê, não vale de nada pra gente, só vale para as grandes empresas, pro desenvolvimento humano, não tem sentido nenhum. Quando acaba é um alívio, com certeza. As pesquisas demonstram todo ano que é irrisória a economia e não tem por que fazer. Para a médica especialista em sono, agora com as noites mais longas e o amanhecer mais cedo, a dica é aproveitar a luz do sol pela manhã para se exercitar. A gente tem que evitar fazer exercício físico muito próximo da hora de dormir, né, à noite, justamente porque a gente tem que ter uma desaceleração aí para ter o ritual do sono, né? Evitar estimulantes, evitar cafeína, refrigerante, chá preto, o próprio chocolate, que tem muita cafeína em crianças, né? E inclusive nicotina. Então, tudo que a gente consegue melhorar para ter uma boa higiene do sono, a gente tem que readaptação. E a atividade física é um dos pré-requisitos, né? Então, se você traz ela pela manhã, você consegue ter uma noite melhor de sono também. E segundo análises preliminares da CELG, os 119 dias do horário de verão resultaram na redução da demanda no horário de ponta do sistema em torno de 3%. Quanto à redução na energia em Goiás, o valor estimado pela CELG em todo o período foi da ordem de 0,2%, o que corresponde ao consumo mensal da cidade de Pires do Rio. Um homem foi preso no Jardim América, aqui na capital, suspeito de estuprar uma menina de 14 anos. Mais informações com a repórter Cristiane Rodrigues. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Segundo informações da PM, a garota de 14 anos ia para a escola sozinha quando foi abordada pelo suspeito. Depois do crime, ela voltou para casa e contou tudo à mãe, que chamou a polícia. O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e já possui 9 passagens pela polícia por roubo, furto e receptação. E 2 homens foram presos depois de roubarem uma residência no setor no Village Atalaia, em Goiânia. A Polícia Militar informou que um dos suspeitos simulou portar uma arma e trancou a dona da casa, uma senhora de 72 anos, no banheiro. Os homens levaram celulares e notebooks e eles conseguiram fugir, mas foram presos na 5ª Avenida, no setor Vila Nova. Com você, Segismar. E Cristiane, muito obrigado pelas informações.
A proximidade do Carnaval, um dos períodos de mais mortes nas estradas, preocupa a Polícia Rodoviária Federal. Mesmo há mais de 2 semanas do evento, a PRF já elabora estratégias para reduzir a violência nas rodovias. O Carnaval está chegando e com ele a preocupação da PRF com excesso de velocidade e com a embriaguez ao volante, 2 das infrações mais comuns que são cometidas por condutores nas rodovias federais que cortam Goiás. No próximo dia 28, vai acontecer o lançamento da Operação Carnaval, que vai até o dia 5 de fevereiro. O inspetor-chefe do setor de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal fala sobre a logística desta operação. A polícia vai colocar todo o seu bloco na rua. Tudo aquilo que ela tiver disponível são 50 viaturas novas, viaturas com menos de 6 meses de uso, 69 etilômetros, 350 policiais em escala de revezamento e 9 radares de última geração. Todos eles para as rodovias e para pontos críticos do estado. A Polícia Rodoviária Federal tem a atribuição de vigiar todas as rodovias federais que cortam os estados brasileiros. Em Goiás, existem trechos mais perigosos e estes terão atenção especial. Temos que lembrar que o Carnaval em Buriti, Caldas Novas, e do centro para o norte, o caso de Perinópolis, Jaraguá, Goianésia, Minaçu e Serra da Mesa. Em relação a condutores embriagados também, esse centro-norte goiano, região de Anápolis, Niquelândia, até Porangatu. Nesta sala, funciona a central de denúncias da PRF. É o telefone 191. Daqui partem as ordens de socorro a acidentes e a acidentados nas rodovias federais. A preocupação da Polícia Rodoviária Federal são com os trotes, que além de causar prejuízos financeiros, podem impedir de que uma vida seja salva por causa de uma brincadeira de mau gosto. E veja a seguir, o Hospital de Urgências de Goiânia realizou neste final de semana a primeira captação de órgãos para transplante. Continue conosco, o Jornal da Fonte volta já. Já estamos de volta com o Jornal da Fonte. A Assembleia Legislativa de Goiás realizou hoje à tarde sessão solene de abertura dos trabalhos do ano legislativo de 2014. Mais detalhes deste assunto eu converso agora com o repórter político da Rede Fonte, o Wellington Borges. Boa noite, Wellington. Prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos que nos acompanham. Agora a gente pode dizer que é boa noite mesmo, né? Acabou o horário de verão, já não está mais aquele sol lá fora nesse horário. Boa noite. Sol foi embora, mas no momento que você foi fazer a cobertura lá na Câmara, o sol estava forte. E eu te pergunto, como foi esse primeiro dia na Assembleia Legislativa, Wellington? Bom, Segismar, hoje na verdade foi uma sessão solene, né? É típico, né? Normal no regimento da Casa, fazerem uma sessão solene para o início dos trabalhos legislativos a cada ano. É uma sessão que normalmente tem um discurso de um deputado, de um parlamentar de oposição, de outro de situação e alguém representando o governo do Estado. Hoje, por exemplo, foi o deputado Major Araújo, do PRP, que representou a oposição, e o deputado Daniel Messac, do PSDB, representando a situação, e o secretário da Fazenda, José Carlos Siqueira, foi representando o governador. A sessão solene de hoje mostrou que o ano deve ser bastante acirrado na casa, como a gente já previa, por ser um ano eleitoral, estamos aí às vésperas, né, de uma eleição. Isso já ficou bem claro. O discurso, por exemplo, do deputado Major Araújo foi um discurso com um tom bastante crítico e, de repente, até agressivo, né, em alguns momentos. Enquanto isso, o deputado Daniel Messac, do PSDB, fez questão de destacar as ações realizadas pelo governador Marconi Perillo nesses 3 anos dele de mandato. E o curioso, Segismar, é que estiveram presentes hoje, lá na Assembleia Legislativa, candidatos classificados no concurso da Polícia Militar que reivindicam aí a convocação em detrimento ao serviço militar voluntário, né, aos temporários que estão atuando. Também estiveram presentes alguns membros do Sintego, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, e eles foram ativos durante o tempo todo na sessão solene, vaiando
os deputados parlamentares de situação e aplaudindo, né, os de oposição, mostrando justamente esse clima, né, que já é eleitoral, que já é acirrado. Vai ser bastante complicado durante esse ano fugir, né, desse tema eleitoral lá na casa. Wellington, já deu para perceber com relação aos possíveis candidatos à reeleição, tanto para deputado estadual quanto aqueles que vão se candidatar para federal ou outros órgãos, deu para sentir isso em algum discurso ou ainda é cedo para falar sobre essas questões? Olha, Segismar, a princípio são poucos nomes na Assembleia Legislativa que não devem disputar a reeleição no ano que vem. Um deles é o próprio presidente, Helder Valim, que já anunciou, disse isso hoje inclusive, que não deve buscar a reeleição. Outro é o deputado estadual Samuel Belchior, do PMDB, que há muito tempo ele tinha dito que tinha um interesse maior, um interesse estadual, né, um outro plano, né, que não queria mais disputar esse cargo, né, para a Assembleia Legislativa. Ele, inclusive, chegou a ser cotado aí como uma possível alternativa do PMDB ao governo do Estado, mas as expectativas dele acabaram afogadas ali, né, naquela Operação Miqueias, em que ele teve o nome relacionado aí em alguns fatos, né, acabou se explicando, mas, de certa forma, isso manchou um pouco a imagem dele, essa expectativa que ele tinha de ser uma alternativa do PMDB ao governo do Estado. Outro deputado que não deve disputar a reeleição é Daniel Vilela, que é cotado para ir à Câmara Federal, mas grande parte dos deputados estaduais devem sim disputar a reeleição. O curioso é que em entrevista coletiva, depois dessa sessão solene, o presidente Helder Valim disse que espera que os colegas tenham maturidade para que justamente esse acirramento eleitoral não contamine os trabalhos nesse ano de 2014. O nosso tempo estourou, todo domingo tem um programa Politec, é pura política, Wellington? Exatamente, para o nosso telespectador que quer saber mais desses bastidores da política, sobretudo nesse ano em que nós vamos escolher aí nosso governador, deputados estaduais, deputados federais, todos os domingos, Politeia, pura política, na Fonte TV, a partir das 10 da noite. Ontem nós tivemos o prazer de receber o vice-governador José Wellington, do PP, e na semana que vem o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, que é pré-candidato ao governo do Estado pelo PT. Portanto, aí os nomes que vão estar nessa discussão aí eleitoral desse ano de 2014. Tudo bem, Wellington Borges, muito obrigado pela sua participação, uma boa noite. Eu que agradeço, Segismar, uma boa noite a todos. E agora nós voltamos com a participação da repórter Cristiane Rodrigues e novas informações da cidade. Cristiane? Pois é, Segismar, ainda falando sobre política, moradores do município Alto Horizonte se reuniram hoje ali em frente ao TRE Goiás, no anel ali da Praça Cívica, em Goiânia, para se manifestarem contra uma decisão do TRE de empossar o segundo colocado nas eleições municipais, nas últimas eleições municipais. A manifestação é para que o prefeito eleito no município, Oildo Silveira, retorne à prefeitura de Alto Horizonte. Os manifestantes afirmam que o Oildo que foi pego aí, que caiu, né, na ficha suja ainda durante as eleições. Os manifestantes afirmam que ele deve permanecer na administração do município por decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Por isso, o protesto em frente ao Tribunal Regional, responsável pelo julgamento que empossou o segundo colocado nas eleições, Hernandes Maurício. Mas o TRE afirma que é legal, né, é legítima aí a posse do segundo colocado de Hernandes Maurício até o julgamento do recurso no tribunal. Esses manifestantes, esses moradores do município estavam ali falando que após o Hernandes assumir a prefeitura, houveram ali, os serviços, né, básicos como educação, saúde, ficaram precários. Mais de 240 servidores comissionados foram demitidos e a cidade está suja. Então, assim, reclamam que após a administração de Hernandes, a cidade teve um regresso. Então, eles pedem que o Oildo volte à prefeitura. Com você, Segismar. Tudo bem, Cristiane, muito obrigado pelas informações. E o tempo deve continuar com dias alternados de calor e chuva até o final do mês, mas a meteorologia já avisou. O volume de chuva vai ficar... A chuva do fim de semana possibilitou temperaturas mais amenas no início da semana. Melhorou a umidade do ar e quebrou a camada de massa seco sob Goiás, segundo a Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia. Iniciou-se a entrada dessa frente subtropical
e conseguiu quebrar a massa de ar seco que encontrava aqui no nosso estado, trazendo essas pancadas de chuva, inclusive chuva bastante significativa, principalmente na região centro-norte do estado, apesar que atingiu a maioria do estado. Quem comemorou a chuva dos últimos dias pode continuar animado por mais um tempo. A tendência é que esta semana os dias permaneçam com sol entre nuvens e chuva no fim da tarde e à noite. As chuvas estão mais concentradas nos municípios que fazem divisa com o estado de Mato Grosso e Goiás. Em algumas regiões, a chuva pode cair com mais intensidade. Às vezes ela vai se tornar isolada em alguns pontos. Nessa parte, quando as chuvas forem isoladas, pode ser com uma intensidade maior. Nós podemos ocorrer um risco de termos alguns contratempos com a população, porque pode ser que ela caia com grande intensidade, um grande volume significativo em algumas regiões. Nas ruas da capital, os goianienses aprovaram as últimas chuvas, mas ainda não estão satisfeitos. Foi legal para refrescar o clima, Goiânia estava muito quente, né? O clima necessita de mais água por causa da seca, então, querendo ou não, o clima melhora um pouco, mas falta muita água ainda para chegar para nós ainda. De acordo com a Sectec, pode ter chuva até o fim do verão. Mesmo assim, choverá abaixo do esperado para a estação. Talvez a gente não consiga atingir a climatologia no mês de fevereiro. Provavelmente devemos fechar a estação de verão com um déficit na área de pluviometria. O Hospital de Urgências de Goiânia realizou neste final de semana a primeira captação de órgãos para transplante. A unidade se preparava há 2 anos para realizar o primeiro procedimento. 2 rins, um fígado e 2 córneas foram doados após morte cerebral de um paciente. Foi por trás desta porta que os médicos da Central de Transplantes e do Hugo realizaram uma cirurgia considerada histórica. Desde o último sábado, o Hugo, principal hospital de atendimento de urgência de Goiânia, passou a realizar um novo serviço, a captação de órgãos para transplantes. De um paciente que teve morte cerebral, foram retirados os rins, as córneas e o fígado. O Hugo é o hospital que recebe o maior número, a maior demanda de pacientes com potencial para doação de órgãos e tecidos. E esse potencial é que nós queremos aproveitar agora para frente. O trabalho que foi feito ao longo de anos mesmo com a direção do hospital e que felizmente conseguimos agora viver um momento diferente. A gente pretende que isso passe a ser constante, essa captação aqui, porque nós temos hoje um quantitativo muito grande de pacientes em fila, aguardando por um transplante, e as doações são poucas ainda. Então, o Hugo passa a escrever uma nova história dos transplantes em Goiás. Os órgãos retirados foram encaminhados para onde existiam pacientes compatíveis. Uma das exigências da legislação sobre transplantes. É priorizado o paciente que seja compatível com aquele que está doando. Então, às vezes, nem sempre o primeiro da fila vai receber aquele órgão. E, às vezes, nem é no estado onde foi captado, como aconteceu sábado. Para o diretor-geral do Hugo, foi uma conquista a criação da equipe multidisciplinar de captação de órgãos e tecidos. É a OS cumprindo o seu papel de administrar bem a principal unidade hospitalar de Goiás. O nosso propósito é o propósito da Gerir, que conseguiu, com um trabalho de extrema eficiência, fazer com que o hospital se recuperasse. Hoje o Hugo está modernizado, com os equipamentos de última geração. E a Polícia Civil apresentou na manhã de hoje um dos mais procurados assaltantes a bancos do Brasil. Utilizando 5 nomes falsos, o preso, que era procurado nos estados do Maranhão, Pará, Minas Gerais e Goiás, foi identificado como Fredson Guimarães da Silva, de 39 anos. E sobre esse assunto eu converso agora com o chefe do Grupo Antirroubo a Bancos da Polícia Civil, delegado Alex Vasconcelos. Delegado, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite a todos do Jornalismo da Fonte TV. Delegado, com tantos nomes falsos, esse nome de Fredson, ele é considerado legítimo ou pode ser mais um nome falso utilizado por ele? Esse é a nosso grande embate agora. Ele foi encaminhado à identificação criminal por todos os meios a nós disponíveis e vamos tentar chegar à real identidade dele, tendo em vista que já no momento da prisão dele ele apresentou 2 nomes diferentes.
Como que foi essa operação aí que culminou na prisão do, até então, Fredson? O Fredson ele já vinha sido monitorado pelas nossas equipes desde 2011, na época que ele cometeu um crime de extorsão mediante sequestro contra a família e o gerente de uma instituição financeira da cidade de Campo Norte, no estado de Goiás. Só que a sua identidade, sua localização não tinha sido concretizada pela Polícia Civil até então. Ocorre que na semana passada houve um crime bem similar a este na cidade de Acreúna, motivo que nos levou a dar mais um empenho na localização dele, o que foi feito na sexta-feira, momento em que foi cumprido o mandado de prisão em detrimento dele, e no momento foi feito o auto de prisão em flagrante em virtude dele ter apresentado essa documentação falsa, bem como resistir à prisão. Bom, o senhor que assumiu recentemente o GAB, veio da GENARC de Anápolis, já assume com um bom resultado. Ele prestou depoimento? Se sim, falou o que ele falou? O que o senhor pode relatar para a gente? Prestou depoimento, simplesmente afirmou que tinha documentação mesmo falsa, mas em relação aos crimes ele não se pronunciou. Já se tem uma ideia de quanto em dinheiro esse grupo teria roubado em todos esses crimes, doutor? Bem, dado a quantidade de cupons de depósito, comprovantes de depósito, faturas de cartão de crédito, com certeza a gente já fala em faturas bem acima de R$500 mil, tendo em vista que vários comprovantes desses foram apreendidos no momento da prisão do Fredson. Agora, é importante ressaltar, o Fredson e o seu bando, eles trabalham com roubo a banco, eles não trabalham com o procedimento de estourar caixas eletrônicas, é isso? Sim, o procedimento adotado pelo Fredson e a quadrilha que nós conseguimos monitorar, que ele está sendo suspeito de integrar, é justamente o que no meio policial a gente chama de sapatinho. O que é isso? O sequestro, né, extorsão mediante sequestro de familiares de gerente para que o gerente entregue os valores contidos no banco. Né, então ele não faz esse tipo de crime, de explosão, de corte a caixas eletrônicas. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o delegado responsável pelo GAB, o Grupo Anti-Roubo a Bancos, Alex Vasconcelos. Muito obrigado pela participação do senhor. Várias quadrilhas sejam presas durante as operações. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, a gente agradece e com certeza esse é o empenho. Assim como o nosso corpo, o cérebro precisa de manutenção e treinamento. Além de ter uma alimentação balanceada, ingerir pouca bebida alcoólica e controlar o estresse, precisamos fazer exercícios cerebrais para melhorar nossa qualidade de vida. Uma escola de Goiânia especializada no assunto está cheia de gente que quer aprimorar a capacidade de pensar. Não, você não está vendo uma escrita errada, e sim um método para estimular o desenvolvimento cerebral. O método Supera de ginástica cerebral cria novas conexões a partir da capacidade de aprendizagem. Nesta escola em Goiânia, os alunos aprendem a aumentar a concentração, a memorização, o foco disciplinar, o raciocínio lógico, a coordenação motora e a criatividade. Segundo a diretora da unidade, o estímulo é feito utilizando, entre outras metodologias, duas fórmulas chinesas, o Soroban e o Tangram. O Soroban, ele tem, o objetivo dele é você trabalhar principalmente a velocidade de raciocínio, a concentração. Então a criança, ela vai aprender, né, utilizar essas ferramentas para ter uma concentração maior, conseguir ter uma velocidade de raciocínio maior. Ele vai trabalhar a disciplina também através dessa ferramenta. Já o Tangram, ele vai trabalhar principalmente a parte da inteligência visoespacial, a parte da criatividade. Então ele vai desenvolver através desse quebra-cabeça, né, diversas figuras, né, diversas imagens, onde ele vai desenvolver cada vez mais essa habilidade de enxergar, de raciocinar, de chegar a uma conclusão, a uma solução para o problema. Este é o momento do recreio, e um recreio diferente, onde os alunos vêm praticar aquilo que acabaram de aprender em sala de aula. Estimulação do cérebro. Esta estudante está há 1 ano trabalhando os estímulos cerebrais e conta que já percebeu muitos progressos nesse período.
Melhorou em várias áreas também, não só com a matemática, mas em áreas como física, química, até no português melhorou. Então, teve muita modificação em um ano. Elaine de Oliveira Melo quer utilizar a ginástica cerebral para sair na frente dos concorrentes em concurso público. Você aprende a ter a calma e pensar de outras formas também, que pode ser um diferencial em prol dos outros concorrentes. A diretora da unidade lembra que é preciso tirar o cérebro da zona de conforto, provocado muitas vezes pelos avanços da tecnologia. A tecnologia, ela vem com muitos benefícios, mas para o nosso cérebro ela acaba sendo também prejudicial, porque a gente acaba deixando de utilizar a capacidade que nós temos no nosso cérebro para utilizar, né, para deixar que a tecnologia faça isso pela gente. A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos informa que desde o início da manhã acionou o consórcio RMTC para que as falhas apontadas pelos usuários na linha 019 fossem corrigidas o mais rápido possível. A CMTC informa também que solicitou aos passageiros que o embarque e desembarque de todas as linhas fossem transferidos para o ponto próximo a Saneago, na Avenida Universitária. A CMTC reforça as reclamações dessa manhã e diz que as falhas estão sendo apuradas e devem ser punidas com multas. E com essa informação, o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com o programa Na Marca do Pênalti com Luiz Duarte e toda a sua equipe. Luiz Duarte, boa noite. As bruxas estão soltas aí no Vila Nova e no Atlético. Boa noite a você e sua equipe. Bom trabalho. Boa noite a você, Sérgio Ismato.